Irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Estou feliz de, mais uma vez, podermos compartilhar os ensinamentos das Escrituras. Oro ao Senhor para que a influência do Espírito Santo possa me tocar e eu possa falar de acordo com a vontade dele, a vontade do Salvador Jesus Cristo. E que você que me ouve possa ter o coração e a mente aberta para poder ouvir através do Espírito Santo. Que o idioma que nós vamos falar hoje seja o idioma do Espírito e será maravilhoso. Hoje nós vamos dar Doutrina e Convênio 105. Esta revelação foi dada a Joseph quando ele estava no rio Fish, a caminho do Missouri. Já no Missouri, eu tenho a impressão que era no Missouri já o rio Fish. E chegando bem próximo já do destino, né, que era a Independência, condado de Jackson. E o Senhor, então, ele dissolveu o acampamento de Sião. O Senhor ensinou aos santos que eles lutariam as batalhas dos santos. E esta é a revelação que nós vamos ver hoje. Vamos começar? Então vamos lá. Aqui fala no 5, fala assim, ó. Sião não pode ser edificada a não ser pelos princípios da lei do reino celestial. De outra forma, não posso recebê-los para mim mesmo. Lembra que quando o profeta recebeu a revelação que a nova Jerusalém seria construída em independência, o Senhor orientou que eles fossem em grupos, orientados pelo bispado presidente, que era o bispo Eduardo Patritti, mas os santos não deram ouvidos e começaram a se organizar e ir em grupos para lá. Todos que fossem deveriam ir e viver a lei da consagração, que é a lei do reino celestial. Evidentemente, tem mais coisas, mas esta era a lei que eles deveriam viver, a lei da consagração. E o que aconteceu? Chegaram diferentes grupos em quantidade grande, não era para ter sido assim, eram pequenos grupos que iriam viver a lei da consagração até que fossem aumentando. As pessoas do condado de Jackson ficaram assustadas. Depois, William W. Fells, ele escreveu no The Morning Star, o jornal da igreja, um artigo, Free People Color, né, liberdade dos povos de cor, e aquilo foi entendido como uma posição política e que a igreja estava convidando todos os escravos livres para se deslocarem para aquele local, e houve então como a pólvora explodiu num barril e os santos começaram a ser perseguidos. Na verdade, o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse porque o Senhor achou, em sua imensa sabedoria, que deveria de castigar os santos, porque ele tinha dado um mandamento para que Sião fosse construída naquela região, primeira estaca, mas eles não viveram a lei da consagração e falharam. A mesma coisa aconteceu, bem semelhante, quando Moisés subiu a montanha e queria levar todo o povo para que visse a Deus. E o povo se assustou quando viu a montanha incandescente, né? E eles olharam e se assustaram, disseram, não vai, Moisés, pega lá a orientação e traz para nós. E eles ficaram lá embaixo, construíram um bezerro de ouro para adorar, enfim. Após 40 dias, então Moisés desce com as placas dos mandamentos e vê o povo em apostasia. E o Senhor, então, condenou o povo não estava pronto. E eles tiveram que vagar 40 anos no deserto, até que todos aqueles homens de guerra passassem, morressem. E então a nova geração iria conquistar a terra prometida. Aqui, os santos, naquela ocasião, nós estávamos em 1834, falharam em viver a lei da consagração e edificar Sião. Vamos ver algumas escrituras mais aqui. Diz assim no 9, 105, 9. Para que estejam preparados e para que meu povo seja ensinado mais perfeitamente
e tenha experiência e conheça mais perfeitamente os seus deveres e as coisas que exijo de suas mãos. E isso não poderá acontecer até que meus eldres sejam investidos do poder do alto. Pois eis que prepararei uma grande investidura e bênção para derramar sobre eles, se forem fiéis e perseverarem em humildade diante de mim. Olha que interessante esta passagem. Aqui, o Senhor está dizendo aqui, logo no 9, que devido às transgressões do povo, Sião não poderia ser edificada. Mas que deveria esperar um pouco mais. Nós sabemos que na segunda vinda, né, por ocasião da segunda vinda, a Sião será edificada. Mas nesta ocasião o Senhor permitiu que os santos edificassem e eles falharam nisso. Mas aqui fala que eles seriam investidos do alto, com o objetivo de ganharem mais experiência e serem preparados, né? Serem preparados e ensinados mais perfeitamente, para que tenham experiência e conheçam mais perfeitamente seus deveres. E esta investidura de poder do alto, ela viria através da casa do Senhor, do templo que seria edificado em Kirtland. E aqui, no versículo 12, fala assim, né, que se eles fossem fiéis e se perseverassem em humildade diante do Senhor, o Senhor ia preparar essa grande investidura e bênção para as pessoas, para aqueles que forem fiéis. Muito bem. O acampamento de Sião foi dissolvido. Cerca de 207 irmãos que se deslocaram para aquele lugar, mais 25 mulheres e crianças que também acompanharam o acampamento. Mas no 19 diz assim: ouvi suas orações e aceitarei sua oferta. A mim convém que sejam trazidos até aqui para uma prova de sua fé. Então o Senhor, na verdade, não era a intenção do Senhor que houvessem batalhas para conquistar a terra de Sião, do condado de Jackson, e ali edificar Sião. Mas até no versículo 14 o Senhor fala assim: lutarei vossas batalhas. Um dia no futuro o Senhor virá, dará a ordem melhor para edificar Sião. E será exatamente como nos dias de Moisés, com grande demonstração de poder dos céus. E o Senhor lutará então as batalhas. Mas aqui o Senhor falou em uma prova de sua fé. Observe que 8 dos 12 apóstolos, que seria o quórum em breve seria criado, foram chamados entre aqueles irmãos que fizeram parte do acampamento de Sião. Todos os 70 eram integrantes do acampamento de Sião quando foram chamados. Muito bem. Agora, eu gostaria de ler aqui o versículo 35. Diz assim: em verdade vos digo, é-me conveniente que os primeiros elders de minha igreja recebam sua investidura do alto em minha casa, que mandei fosse construída para o meu nome na terra de Kirtland, e que os mandamentos que dei a respeito de Sião e sua lei sejam executadas e cumpridas após sua redenção. Interessante aqui, ele está falando no 34, o Senhor Jesus Cristo, né, com respeito a Sião, após sua redenção, numa época que seria posterior, bem posterior, não chegou ainda nos nossos dias. E aqui o Senhor estava abolindo naquela ocasião a lei da consagração. Depois disso, nunca mais você encontrou nas Escrituras orientações, ordens do Senhor para estabelecer a ordem unida. Isso virá por ocasião da edificação de Sião novamente. E hoje nós vivemos a lei do dízimo. Mais adiante nós vamos estudar sobre isso, que é a lei que o Senhor deu para nos prepararmos.
E eu sou tão feliz por viver esta lei, vivi toda a minha vida desde que conheci a igreja aos 18 anos, e sou muito feliz. E sei que ao viver a lei do dízimo, o Senhor nos abençoa de muitas maneiras. Bom, deixa eu voltar aqui à parte que o Senhor fala aqui no 33 sobre investidura do alto em minha casa. Investidos do poder do alto, investidura na minha casa. O que significa isso? Para explicar melhor, eu gostaria que você pudesse entender um conceito, na verdade, que é o conceito de convênio. O convênio é realizado entre duas partes, como um contrato, em que tem certos termos e há uma aceitação de ambas as partes dos termos deste contrato. Quando se fala do Evangelho, quando se fala de convênios do Evangelho, nós estamos falando de convênios que foram dados por nosso Pai Celestial a todos nós, a toda a humanidade, para aceitarmos de todo o coração ou para rejeitarmos. Imagina então que nosso Pai Celestial deu estes convênios. Vamos dar como exemplo o convênio do batismo, né? De tomar sobre nós o nome de Cristo, chorar com os que choram, servir de testemunho em todos os lugares do nome de Cristo. São partes do convênio batismal. E como é que você aceita esse convênio? Tem um papel para assinar? Nosso Pai Celestial manda um papel dos céus e a gente assina? Como funciona? Existem os convênios do Evangelho, como já expliquei. A aceitação destes convênios é feita à medida que as pessoas vão realizando ordenanças. Por exemplo, nos convênios do batismo. A pessoa que recebe esses convênios e o aceita no seu coração de todo o coração, ela vai e é batizada por alguém que esteja autoridade, por um sacerdote, um elder da igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Então ali, o ato de ser batizado, aquela ordenança, é um testemunho pessoal da pessoa que está recebendo o batismo para nosso Pai Celestial, de que ela aceita os convênios do batismo. Deu para entender? Outro exemplo. Todos os domingos, nós temos a oportunidade de ir na igreja. E ao irmos na igreja e participarmos da reunião sacramental, temos a oportunidade sagrada de renovar nossos convênios batismais através do sacramento. Cada vez que você vai na capela no domingo e é cantado o hino, você já começa a se preparar, né, espiritualmente. Devia ir de casa com esse tempo se preparando, mas ali aqueles momentos que antecedem a bênção e distribuição do sacramento, você está se preparando. Você volta seus corações, seu coração, sua mente para o Senhor, seu sacrifício. Enfim, é um momento bem pessoal entre você e Deus. E então o sacramento é abençoado e você compartilha do pão e da água. O fato de você compartilhar, de você pegar aquela porçãozinha de pão e comer, aquela porção de água e tomar, você realiza a ordenança do sacramento. E ao realizar isso, você está dando um testemunho que você aceita os convênios do batismo e está renovando esses convênios ali, de lembrar sempre do Senhor, guardar seus mandamentos, servir de testemunhas em todos os lugares de que Jesus é o Cristo. Observe que esse ato de aceitar é o ato que você realiza a ordenança, você está aceitando o convênio, tá bom? E aqui o Senhor está falando que você é investido do poder dos céus, do poder de Deus, do poder do alto. Você já observou, você percebeu, você já parou para pensar como você foi investido de poder quando você se batizou ou quando você compartilha do sacramento? Você observou que ao realizar essas ordenanças você recebe o poder dos céus? Sempre que o nosso Pai Celestial
nosso amado Pai Celestial nos dá um convênio, Ele também nos dá poder para realizar aquele convênio. E isso é algo bem, bem sagrado. Então eu queria convidar você para no próximo domingo e nos próximos domingos, quando você for participar do sacramento, você lembrar que está renovando um convênio com Deus. E que você vai prestar um testemunho pessoal seu para Deus ao tomar o sacramento, que você quer guardar esses convênios. E procura perceber o poder de Deus vindo na tua vida. Pode vir com sentimentos de paz, de tranquilidade, mas eles sempre vêm, tá bom? Bom, agora que eu expliquei sobre isso, aqui no 33 nós falamos de uma investidura de poder em minha casa. Observa que aquelas pessoas, aqueles santos naquela época, em 1834, eles já tinham sido batizados, já haviam realizado o convênio do batismo. Mas aqui o Senhor está dizendo que na casa dele, no templo, eles seriam investidos de poder do alto, receberiam uma investidura de poder. E cada vez que eu, você, todas as pessoas, na verdade, são convidadas a receber o batismo, se prepararem e irem aos templos de Deus, espalhados pelo mundo todo, em casa de santidade, para fazer outros convênios com o Senhor. E posteriormente eu vou falar um dia mais sobre esses convênios também, quando nós falarmos da dedicação do templo de Cristo, eu espero lembrar para falar um pouco quais convênios fazemos. Mas observa que eles já tinham o convênio do batismo, mas lá na casa do Senhor eles receberiam mais poder dos céus. Interessante que o templo de Kirtland não era um templo como os templos que nós temos hoje. Era um templo único e especial, pois ali o Senhor apareceu a Joseph. Sidney Rigdon estava com Joseph nessa ocasião. E o Senhor e vários profetas, seres celestiais, apareceram a Joseph e restauraram muitas chaves do sacerdócio. E no templo, hoje nós temos a investidura completa, que ela foi dada já mais adiante, só no templo de Nauvoo. Mas no templo, naquela época, tinha uma parte das iniciatórias, vamos dizer assim, alguns lavamentos e tal. Mas era só um começo. A finalidade principal daquele templo foi dar chaves dos céus aos santos, e os santos receberam algumas investiduras ali. Receberam a investidura de poder do céu, que nós estamos falando, mas eles receberam só parte, vamos dizer assim, do que nós realizamos nos templos hoje. Mas era poder dos céus que vinha na vida deles, tá bom? E cada vez que você vai no templo e você participa das ordenanças, você está aceitando os convênios que lá são realizados. Você vai uma única vez em seu nome e realiza seus convênios pessoais. E depois você é convidado a retornar à casa do Senhor muitas vezes para fazer o trabalho vicário por seus antepassados e por todos que já se foram. Imagina seu avô, avó, tios, parentes, queridos e amados, que faleceram sem conhecer o Evangelho. No mundo espiritual, o mundo após a morte, o Evangelho está sendo ensinado e as pessoas estão aceitando o Evangelho lá. Mas lembra em João 3,5, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus? Nascer da água e do Espírito é uma ordenança da mortalidade. Em João 15:29, o Senhor fala assim: de outra maneira que farão aqueles que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam. Estou parafraseando, tá? E então o que acontece? Nós vamos ao templo, retornamos ao templo para fazer a obra vicária por todos aqueles que já se foram. E quando nós fazemos, nós realizamos convênios novamente, vicário por procuração, né? Por aquelas pessoas que já faleceram. Se aquela pessoa lá no mundo espiritual aceitou o Evangelho, aquele convênio é validado.
tanto aqui como lá. Se lá ela tem a liberdade de não aceitar, mas como nós não sabemos quem aceitou, nós fazemos por todos, tá bom? Muito bem. Eu gostaria que você pudesse pensar agora que aquelas pessoas já tinham o convênio do batismo, o sacerdócio, os irmãos já tinham recebido o convênio do sacerdócio, e agora, na casa do Senhor, eles seriam investidos com mais poder. Para quê? Para poder ir ao mundo proclamar o Evangelho. Posteriormente, os santos construíram um novo templo em Nauvoo, por ordem do Senhor, e ali eles receberam suas investiduras, mais semelhante agora ao que nós temos hoje. E ao receber esse poder dos céus, eles tiveram forças para cruzar as planícies, cruzar desertos, seja no calor ou no frio intenso da neve muito forte, para poder ir lá para Lago Salgado. E eles só conseguiram isso, porque eles tinham recebido essa investidura de poder. Queridas irmãs, queridos irmãos, eu queria convidá-los para voltar ao templo. Os templos estão sendo abertos no Brasil e no mundo, e você só precisa agendar a sua ida ao templo. É só entrar na sua conta SUD, clica ali no seu nome, depois procura lá em servir, daí tem templos, clica em templos, e ali daí tem agendamento. Escolhe o seu templo, da onde você é, né? Seja Porto Alegre, Campinas, Recife, enfim. Escolhe o templo da tua região, e ali você agenda as ordenanças que você vai realizar. E no dia que você marcou, você comparece ao templo para realizar as ordenanças. Mas quando você for ao templo, eu gostaria que você pudesse abrir o coração, a sua mente, para os convênios que irá realizar vicariamente por aqueles que já se foram, ou se você for pela primeira vez por você mesmo. Prestar atenção nas palavras, especialmente na influência do Espírito Santo, para que você possa perceber como você é investido do poder dos céus nos tempos de nosso Deus. Só para ficar mais claro, eu tentei explicar da melhor maneira que eu podia, tá bom? Espero que tenha sido suficiente. Mas só para ampliar nossa visão, eu gostaria de ensinar aqui, ou melhor, ler, né, o que o presidente Brigham ensinou sobre essas investiduras de poder. Diz assim, abro aspas. Vossa investidura é receber todas as ordenanças da casa do Senhor, que são necessárias para que possais, depois de haver deixado esta vida, caminhar de volta à presença do Pai, passando pelos anjos que estão de sentinela, podendo apresentar-lhes as palavras-chave, os sinais e símbolos pertencentes ao santo sacerdócio, e ganhar a exaltação eterna a despeito da terra e do inferno. Fim da citação. É melhor ouvir o profeta, né? Agora olha só que outro profeta, o presidente Joseph Fielding Smith, ensinou. Abre aspas. Ao participar das ordenanças do templo, levantamos as mãos e fazemos o convênio de que serviremos ao Senhor, obedeceremos aos mandamentos e nos manteremos limpos das manchas do mundo. Se nos conscientizarmos do que estamos fazendo, a investidura nos protegerá por toda a vida. Uma proteção que alguém que nunca foi ao templo não possui. Ouvi meu pai, Joseph F. Smith, dizer que nas horas de provação, nos momentos de tentação, ele pensava nas promessas e convênios que fizera na casa do Senhor, e elas eram uma proteção para ele. O objetivo destas cerimônias é, em parte, para conceder essa proteção. Elas nos salvam agora e nos exaltarão no futuro, se soubermos honrá-las. Sei que essa proteção de fato é concedida, pois também eu me conscientizei deste fato, como milhares de outras pessoas que levaram
a sério as suas obrigações. Fim da citação. Para finalizar, eu gostaria de convidar você, refazer o convite novamente, para quando você for, ou melhor, na capela, no próximo domingo ou no domingo seguinte, ou quando você for domingo na igreja, ao participar do sacramento, lembrar que você está realizando ali, você está aceitando o convênio. E a tua aceitação é quando você participa da ordenança. Lembrar do convênio, servir de testemunha de Deus em todos os momentos, tomar sobre si o nome de Cristo, guardar os mandamentos. Procura lembrar dessas coisas. Procura lembrar do sacrifício expiatório que o Salvador Jesus Cristo fez por todos nós, para que esses convênios sejam válidos aqui na mortalidade e depois da mortalidade por toda a eternidade. O outro convite é quando você for ao templo, fazer as ordenanças por seus antepassados. Lembra que você estará realizando convênios com Deus. E a aceitação desses convênios é quando você participa da ordenança. Que você possa prestar atenção no templo, em especial abrir o coração, para que você possa sentir o poder de Deus fluindo em sua vida, te dando força espiritual, te dando mais discernimento para viver nesta terra durante a mortalidade, te dar paz, a paz que vem do Senhor. Este é o convite que eu deixo para vocês hoje. Eu estou muito feliz de estar participando todas as semanas do templo, das ordenanças do templo. Eu tenho tido a oportunidade de servir como oficiante no templo de Campinas. E eu convido a todos vocês para retornarem aos templos. Tudo que é realizado na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, tudo, todo esse imenso esforço missionário é para preparar as pessoas para irem ao templo e serem vestidas do poder do alto. E eu estou apenas convidando hoje você para abrir teus olhos espirituais, tua mente, teu coração, para perceber este poder e esta bênção na tua vida. E eu deixo esta mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, queridas irmãs, queridos irmãos, jovens, crianças que ouvem com os papais e mamães. Um abraço do Vovô Dé. Cuide-se bem, seja feliz, seja positivo, seja uma pessoa que leva paz ao mundo. Tchau.